Olá pessoal, dando continuidade à nossa playlist aqui sobre Packet Tracer. Hoje nós vamos configurar VLANs. Então pessoal, esse vídeo aqui a proposta é a gente fazer alguns testes bem simples, né, onde nós vamos colocar, fazer uma rede aqui, né, com um switch e vamos configurar então VLAN nele. Então vamos lá, vamos pegar aqui primeiro um switch gerenciável aqui, ó, o 2960, que a gente pega sempre. E a gente vai ligar alguns computadores também, né? Então colocar aqui um laptop. E desse outro lado aqui eu vou colocar dois, tá? Para a gente fazer um teste. Então a gente vai seguir algumas... Como é que vai ser esse cenário, tá? Vamos fazer de conta, então, que a gente está numa empresa e que foi pedido para a gente dividir, né, a rede em duas partes. Supor aí que a gente vai criar, então, uma VLAN, que eu vou chamar de VLAN 20. E essa VLAN aqui vai ser apenas para colocar computadores do pessoal de marketing, tá bom? E aí a gente vai colocar o endereço IP para esses computadores. Então, vou colocar aqui 192.168.0/24. Isso aqui vai ser a rede deles. E vamos colocar aqui, então, que essa VLAN, né, considerando aqui o nosso switch, ela vai das portas 1 até a 12. E aí a gente vai criar uma segunda VLAN, que vai ser a nossa VLAN 30, que vai ser para o financeiro. Tá? Então, poderia criar mais VLANs? Sim, poderia criar um monte, né? Mas vamos criar duas aí só para a gente fazer os testes. E aqui então eu vou estar na rede 192.68.1. Alguma coisa, né? Então, e /24. Se você não entendeu aqui esse esquema de endereçamento IP que eu estou colocando, eu recomendo que você dê uma olhada aí. Eu coloquei dois vídeos aqui na nossa playlist sobre redes para falar sobre endereçamento IPv4. Aí vai ficar mais claro para você, tá bom? E a nossa segunda VLAN, então, vou colocar das portas 13 até a 24, tá? Só para a gente lembrar aí o que a gente está fazendo. Legal. A gente pode até mudar de cor aqui deles, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, vamos escolher uma cor aqui bem tranquila. Colocar um amarelo aqui, então fazer de conta que esse computador aqui vai ficar numa... Esse computador aqui, então, ele vai ficar numa rede amarelinha. E aí eu vou fazer uma outra aí para... Deixa eu colocar aqui uma outra cor aqui. Esse aqui vai ser minha outra VLAN, tá bom? Só para a gente poder enxergar aí com mais facilidade, tá bom? E vou colocar apenas um switch aí. Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos dar um endereço IP para esse cara aqui, tá? Vou acessar aqui a interface Ethernet dele e vou dar o endereço 192.168.0.20. Na hora que eu dar um tab aqui, ele já vai preencher aqui a máscara de subrede. Beleza? Vamos dar um IP para esses caras aqui também, tá? Como eles estão na minha outra rede, né? Vou colocar aqui então 192.168.1.20 e um outro endereço IP para esse cara aqui. Vou entrar aqui na interface dele e vou colocar lá 192.168.1.30, né? Esses caras aqui, eles estão na rede 1. Legal. E agora? Antes de eu plugar esses caras no switch, vamos configurar o switch, vamos configurar as VLANs no switch. Então, como é que eu faço, né? Clico nele aqui, vou configurar usando linha de comando. E como é que eu configuro VLANs? Tá? É muito fácil. O switch aqui está zerado, tá? Ele é um switch que eu acabei de comprar, não tem nenhuma configuração. A gente pode dar uma olhada aqui, ó. Show
VLAN. E aí, como vocês podem ver, a única VLAN que existe é a VLAN padrão 1. A gente falou sobre essa VLAN aqui no último vídeo, né? No vídeo anterior. O que a gente precisa fazer então é criar as duas VLANs, né? Para a gente separar o tráfego. Então vamos lá, como é que a gente cria a VLAN? A gente entra lá no modo global. E aqui no modo global, então, basta eu usar o comando VLAN e atribuo um número para ela, né? Como eu falei ali, eu ia criar a VLAN 20. Beleza. É só isso, galera. Acabei de criar aqui uma VLAN. Vamos dar uma olhada para ver se deu certo mesmo? É só usar o comando show VLAN e tá lá, ó, ele criou uma VLAN. Mas aí eu não dei um nome para essa VLAN, tá vendo? Então ele colocou um nome para ela. E não tem nenhuma porta, né, nessa VLAN. Eu criei, mas ela tá ali à toa. Então vamos dar um nome para essa VLAN, né? Então, como é que eu dou um nome? Eu tenho que voltar lá na VLAN que eu criei. E aqui eu dou, então, veja que quando eu coloquei VLAN 20, aqui mudou, tá vendo? Ele já está falando, então o que eu fizer a partir daqui vale para a VLAN 20. Então eu vou dar um nome para ela. Nome, marketing, né? Vou colocar MKT, é o nome dessa VLAN aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada lá para ver se ele fez direitinho. Eu uso de novo o comando show VLAN. E tá lá, agora ele mudou o nome, tá vendo? Então, VLAN 20, Market, MKT, né? Aliás. Vamos colocar então, agora, vamos criar outra VLAN. Então, para a gente criar outra VLAN é o mesmo processo, tá? Então, eu vou criar a VLAN 30. Opa, digitei errado, né? VLAN 30. E aqui na VLAN 30 vamos dar um nome para ela então de FIN, de financeiro. Tá bom? E agora o que a gente tem que fazer é colocar as portas nessa VLAN, né? Como é que eu faço isso? Primeiro vamos dar uma olhada nas portas que a gente tem aqui, só para dar um confere. Show IP Interface Brief. Então aqui tem as portas, né? Então eu tenho porta Fast Ethernet de 0 até 24 e eu tenho mais duas portas gigabit aqui, que eu não vou mexer nelas, tá bom? Então, como está na descrição ali nas minhas notas, né, a gente vai colocar da porta 1 até a porta 12 na VLAN MKT e vamos colocar das portas 13 até 24 na porta FIN. Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu vou voltar lá para o modo global, conft, tá bom? E aí tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é o seguinte, eu posso entrar aqui, ó, interface, por exemplo, Fast Ethernet 0/1. Ó, aí a partir daqui, né, como a gente já viu, tudo que eu fizer vai ser referente à porta Fast Ethernet 0/1. Então eu vou usar o comando switchport mode e aí eu posso até dar um ponto de interrogação e esse comando switchport mode ele vai me dar essas três opções. Quais são essas opções que ele está me dando? O que vai ser essa porta? Ela vai ser uma porta de acesso, uma porta dinâmica ou uma porta trunk. Se você não entende esses conceitos, também recomendo que vocês deem uma olhada lá. Existe um vídeo aqui apenas falando sobre VLAN, tá? Mas basicamente é o seguinte, a porta de acesso é a porta onde eu vou ligar os meus dispositivos. Então meus computadores, meus notebooks que vão acessar essa rede estarão ligados na minha porta de acesso. A porta trunk já é uma porta que escuta o broadcast de todas as VLANs. Tá? A gente vai mexer com ela num dos próximos vídeos. E essa Dynamic, ela vai escolher automaticamente se essa porta vai ser uma porta de acesso ou uma porta trunk. Tá? Então, não gosto muito de trabalhar com porta dinâmica. Então, vamos falar o seguinte, essa porta aqui vai ser uma porta de acesso. Tá bom? Então eu estou falando que essa porta é uma porta de acesso, mas eu não falei em que VLAN ela está ainda. Vamos colocar ela então numa VLAN. Para isso eu coloco aqui switchport
aí eu coloco Access e a VLAN, né? Eu vou colocar ela então na VLAN 20, né? Beleza, vamos dar uma olhada lá. Se eu digitar aqui novamente o comando show VLAN, olha só que ele está me mostrando então que a minha VLAN 20 possui uma porta agora, né? Que é a porta que eu acabei de colocar, a porta Fast Ethernet 0/1. E se eu quiser colocar várias portas ao mesmo tempo, né? Porque veja bem, imagina eu ter que ficar digitando, né, colocando ali porta por porta. Eu até posso fazer isso. Mas como eu já sei que eu quero colocar todas as portas Fast Ethernet da 1 até a 12 na VLAN MKT, então eu posso fazer o seguinte, eu entro aqui no modo global e aqui eu uso o comando interface range. E aí quando eu uso esse comando, aí eu posso colocar um range de portas para trabalhar. Então no meu caso vai ser da Fast Ethernet 02 até a porta 12, né, conforme está descrito ali. Bam, pronto. Então, a partir daqui, tudo que eu fizer vai valer para esse range de portas. E aí, o que eu faço? São basicamente os mesmos comandos, tá? Switch port. Todas essas portas vão ser portas de acesso. E eu vou colocar, então, todas essas portas na VLAN 20. Aí vamos dar uma olhada lá para ver se deu certo. Show VLAN. Olha lá. Então agora eu tenho a VLAN de marketing que está lá, ó, a porta 1 até a porta 12 nessa VLAN. Beleza? Então eu fiz ali, já criei a VLAN 20 e coloquei as portas que eu gostaria nela. Então vamos repetir agora o mesmo processo para a nossa outra VLAN. Tá? Conft, e aí eu uso o comando interface range. Aí quais são as portas que eu quero, né? Eu quero da porta 013 até a porta 24. E aí eu vou usar os comandos novamente, né? Todas essas portas também serão portas de acesso. Switch port mode access. E eu vou colocar aqui também switch port access, só que daí eu uso VLAN 30. Beleza. Vamos dar uma olhada lá? Para variar. Show VLAN. Aí, ó, tá do jeito que a gente queria, tá vendo? Então, VLAN 20, nome marketing, e vai daqui, ó, da porta 1 até a porta 12. A VLAN do financeiro, que é a VLAN 30, vai da porta 13 até a 24. Então, basicamente, pessoal, é isso, né? Criamos duas VLANs. E agora vamos testar, né? Para ver se dá certo. Vou ligar aqui, então, esse nosso primeiro notebook na porta 1. Lembrando que a porta 1 está na VLAN 20. E eu vou ligar os demais computadores também aqui, ó. Esse notebook aqui eu vou ligar na porta 13, né? Porque eles estão na segunda VLAN que eu criei. Esse cara aqui eu vou ligar na porta 14. Então, recapitulando, né? O que a gente fez? Criamos duas VLANs, né? Portanto, agora esse switch está trabalhando com dois domínios de broadcast diferentes, sendo que um é da porta 1 a 12, a outra é da porta 13 a 24, e eu coloquei ali eles em endereços, em redes lógicas diferentes, tá bom? E aí eu gostaria de mostrar para vocês alguma coisa. Então, em primeiro lugar, esse daqui, ó, lembra que eu coloquei o endereço 192.68.0.20, tá? Será que esse cara consegue pingar esse cara? Então, vamos lá. ipconfig. Então, aqui está configurado, né? 192.68.1.20. Ele não vai conseguir pingar por dois motivos.
Primeiro que esse outro computador ele está num range de IP diferente, né? Então logicamente eles não estão na mesma rede, e eles também estão em domínios de broadcast diferentes. Então é comum que ele não vai conseguir pingar esse cara. Tá bom? Não tem por que ele pingar esse computador. Tanto que está dando request timeout, realmente era o esperado. Agora, vamos fazer outra coisa aqui. Esse cara aqui, que está com na mesma rede lógica desse e no mesmo domínio de broadcast, ele tem que pingar, correto? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tem o endereço, vamos pingar, já vou pingar aqui, ó. Ping 192.168.1.30. Olha lá, pingou na hora, beleza? Sem novidades, né? Era o que a gente esperava. Agora, o que acontece se, por exemplo, eu vou pegar esse cabo aqui e vamos colocar em outra porta. Ele está com um endereço IP que logicamente o deixa na mesma rede desse, só que agora, ó, eu vou ligar ele. Opa, eu vou ligar ele aqui na VLAN 1. Vou colocar na porta 6 aqui, ó, que é na VLAN 20, né, aliás. Então, logicamente, esse cara está com o endereço IP compatível com esse outro, porém eu coloquei ele numa porta em uma outra VLAN. Aí o que acontece? Você acha que esse cara aqui agora vai conseguir pingar ele ou não? O que você acha? Ó, ele ainda não... ainda está laranja aqui, né? Então quer dizer que ele ainda não está comunicando ali apropriadamente. Agora ficou verde. Vamos testar? Vou pegar esse cara aqui de novo. Deixa eu passar para cá essa tela. E vamos pingar, ó. Naquela hora, vamos colocar lá. Ping 192.168.1.30. Igualzinho que eu fiz naquela hora. E o que vai acontecer? Olha lá, como vocês podem ver, agora ele não está pingando. Por que ele não está pingando, mesmo que ele tenha um endereço IP lógico compatível com o outro? Porque eles estão em redes diferentes, né? Eles estão em redes apartadas, estão em domínios de broadcast diferentes. Isso quer dizer, então, que a nossa VLAN aqui está funcionando perfeitamente. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.